Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso Evangelho de Amor, para que a gente possa, com esse carinho, com essa generosidade, estarmos juntos, perseverantes, para entender os propósitos da nossa vida, né, meus amados? Estamos findando mais um ano e hoje mais um Evangelho de Amor, né? Hoje vamos falar do bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, da injúria e das violências. E antes de iniciarmos, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, aos nossos mentores que nos acompanham, que nos amparam, para que possamos, Senhor, no Teu propósito, vencer os desafios. A nossa querida Casa Espírita, o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aos nossos mentores que nos acompanham, a toda a espiritualidade de amor que nos ajuda, que nos ampara. Senhor, espíritos abnegados, corrente médica do espaço, corrente africana, corrente indiana, que nos ajude, Senhor, a fazer a nossa vida no seu perfeito conteúdo de amor, para amparar, ajudar e evoluir. Graças a Deus, meus irmãos, e graças a Deus. O nosso Evangelho, eu falei da bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurado aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurado os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolarizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser ao seu irmão louco merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São todos textos bíblicos de São Mateus. E aqui, irmãos, falei louco não é raca, né? Que é cuspir em desprezo ao irmão, aqueles que viram, cospem, né? Como os antigos lá os judeus faziam. Eles também serão condenados pelo desprezo, pela injúria, né, que faz ao outro, né? E o nosso Evangelho vem com esse propósito de amor, que a gente tem que ser brandos e pacíficos, para que a gente tenha calma, o interior nosso, né? A calmaria, mesmo perante todos os tormentos, todas as dificuldades que estamos vivenciando, o amor do Criador cobre a multidão de pecados. E nós juntos nesse amor também vamos vencer esses desafios. E também fala da passividade, de ser pacífico, tolerante, entender a fraqueza do nosso próximo, que ele ainda não está pronto, e nós também precisamos estar muito pronto para receber esse auxílio de luz, de gratidão e de misericórdia bendita para amparar, né? E ele fala que aquele que julga, que cospe, falando que o irmão é louco, esse vai ter um julgamento muito mais difícil do que o nosso, porque a gente que tem a consciência será mais cobrado, e a gente não pode desprezar a ninguém, que todo ser humano é filho do Criador, faz parte desse processo de amor, desse processo de evangelização. Todos nós juntos, irmãos, nesse conteúdo misericordioso. Abramos o nosso coração para aceitar e enfrentar todos aqueles que possam nos tirar a paciência, que nos deixe um pouquinho fragilizado, que a gente entre um pouquinho na ignorância, né, humana, né, do materialismo. Não deixemos que essa tentação tome conta da nossa vida. E o Evangelho vem com essa explicação. Por essas máximas, Jesus faz da doçura e da moderação, da mansuetude e da afabilidade e da paciência uma lei, e condena, por conseguinte, qualquer violência, qualquer cólera, e mesmo com toda expressão descortês com respeito aos seus semelhantes. Porque raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando, virando a cabeça. E ele vai mais longe ainda, uma vez que ameaça com o fogo no inferno, aquele de que disser ao seu irmão sois louco. Então nosso Evangelho fala, né, que nesse tema da injúrias e violência, que ele faz a lei do amor, da moderação, da paciência, toda
caridade que se engloba nessas palavras, né? De paciência, afabilidade, mansuetude, moderação, que mesmo que a gente pense em entrar em descontrole, nós não podemos deixar o descontrole tomar conta de nós, por causa da sabedoria espiritual que temos. Claro, somos humanos, a gente fala, né? Temos nossos limites, mas sai de perto, silencia, cala e não perca a paciência, para que isso não torne uma agressão, né? De desprezo, de descorteza, nem vou dizer cuspindo, porque quando você sai de perto, você acalma a situação, você não fica inflamando as coisas para que elas se piorem. Então é a calmaria, a resignação, a paciência, a moderação de palavras que faz com que a gente não faça denegrir nenhum irmão com atos, né, ignorantes assim, de raiva, de ira, de xingamentos, né? É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que uma simples palavra pode ter gravidade para merecer tal reprovação severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve regular as relações entre os homens e a concórdia entre eles e a união, que é um insulto, a benevolência recíproca e a fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade, e enfim, que, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então ele fala assim para nós aqui nesse outro trema, que qualquer palavra ofensiva, qualquer atitude descortês, qualquer coisa que a gente faça com arrogância, com ignorância, nós estamos denegrindo o nosso próximo, nós estamos inflamando dentro deles uma ira para que isso aumente contra nós, para que a raiva dele fique mais forte do que ele está sentindo no momento por aquilo que a gente está fazendo. Então a nossa condução de palavra, de moderação, ela não pode, ele fala assim, por que uma palavra assim pode ter tanta reprovação, ser tão reprovado por uma atitude que a gente toma insana de maldizer e falar as coisas erradas, né? Isso também engloba de fofoca, maledicência, isso também entra no conteúdo. Ficar falando mal do outro, falando da vida do outro, que o outro é isso, que o outro é aquilo. Ah, porque não faz isso? Porque não... Então, isso também é uma falta de conduta, de amor, de caridade. Então, nas injúrias e violência, nós somos os primeiros que acusam e somos os primeiros que temos que moderar nossa palavra de conduta para não ficar mais forte o nosso fardo de negatividade. Porque quanto mais nós falamos mal do nosso próximo, mais mal atribuímos para nós mesmos, né? Então que nós entremos nesse conteúdo de pensar, refletir, segurar antes de falar. Porque às vezes a pessoa com que a gente está dirigindo não está preparada para a nossa atitude. Mesmo que nós falamos de amor, mas às vezes a pessoa não está preparada para isso. E ela pode entender como uma ofensa, como uma arrogância ou como sabe tudo. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa entenda com amor aquilo que vai chegar para ela, né? Mas que a gente não torne a dificuldade do outro mais difícil, né? E também que o outro também reconheça que a gente não está fazendo por mal, e sim para ajudar nesse processo de dificuldade, de abrir as portas, de encaminhar para a lei de amor, né? Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurado aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo o céu. Quer dizer, por que ele fala que temos que ser brandos e pacíficos e pede a renúncia dos bens materiais? Porque os bens materiais cegam o ser humano. Vira uma cobiça, uma ganância enorme, porque quanto mais tem, mais quer, mais eu quero ter poder, mais eu quero possuir. Então isso faz com que a gente se afaste das coisas espirituais, das coisas divinas, da lei de oração, de evangelização, de cuidado. As coisas do mundo nos deixa ao abandono espiritual. Por isso que ele fala que temos que renunciar aos bens, mesmo sabendo que é importante para a nossa vivência, mas era o ter com moderação, era o ter com sabedoria. Eu posso isso para que aquilo não me prejudique, nem seja como um regalo só por ter por vaidade, né? Ele fala que tudo que temos ter com limite.
E isso que ele fala da renúncia dos bens da terra, porque ele sabe que nós temos que comer, temos que se vestir, temos que se cuidar, mas ele fala para nós não darmos tanta importância a essas coisas que vão passar. E nós vamos ter que acreditar algo de muito bom do nosso espírito se não deixamos de fazer, né? Se não fazemos, a nossa conduta de apego vai fazer com que soframos mais, irmãos. Ficaremos mais perdidos nas coisas do mundo. Porque pensam, muitos desencarnam e ficam perdidos por heranças, por vaidade, porque tinha um corpo bonito, porque cuidava disso, cuidava daquilo, e a morte chegou e levou. E aí? Ela veio, ela chega para mim, chega para você, vai chegar para todo mundo. Como eu não sei, mas da forma que a gente estiver levando a vida, ela vai vir de forma tranquila, sossegada, perseverante. Mas a gente não pode cair na revolta, porque a luz de Deus, a benevolência, chega para nós um processo de amor. Então ele dá essa condição de ter a medida do possível que for necessário para nós. E não nada além para que não perturbe o nosso espírito. A partir daqui, vim querer brigar porque fulano pegou a herança, porque o outro merecia, por causa... Então muitos espíritos sofrem na espiritualidade por causa do apego. Por isso que ele fala, não dê tanta importância para as coisas materiais, e sim para os bens espirituais. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra deixam embaraçado e deixam os homens violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, e que estes frequentemente faltam o necessário, enquanto que outros têm o supérfluo. Promete que a justiça será feita assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Então, e ele fala aqui também isso, que às vezes as pessoas têm tanta coisa, tantos bens, e outros estão passando necessidade, né? Está passando fome, está passando tanto propósito de dificuldade, e ele teve tanto bem, não soube partilhar, não soube ajudar, né? Por isso que ele fala que, infelizmente, a lei material está deixando o homem cego, fanático, orgulhoso, ambicioso, correndo atrás de tudo, e no supérfluo da mesa dele ele poderia agraciar uma família, alimentar, amparar, né? E ele não fez esse propósito de amor, para que isso possa chegar, esse conteúdo misericordioso, né? De desprendimento, que nós temos que trabalhar isso muito e profundamente, irmãos, porque as coisas da terra nos faz perder o sentido de amor e caridade que precisamos vivenciar. E ele ainda fala mais assim para nós no Evangelho, né? Que quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, e nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e da promessa de Jesus, ela tornar-se-á um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, nosso evangelho de hoje, essa mensagem é de Lázaro, Paris, que ele fala, né, que sejamos mais tolerantes, mais pacientes, que nós tenhamos mais afabilidade, mais doçura na nossa conduta, para que a gente possa ajudar as pessoas no processo aqui na Terra, a nossa conduta de vida, o nosso amor diário, né, para que a gente possa ajudar a nossa humanidade a crescer, evoluir, num processo de amor, de renúncia. E isso vai fazer bem para o próximo, para nós mesmos, que as injúrias e as violências do mundo são tudo por egoísmo, por falta de entendimento, pela ganância da humanidade, pelos vícios, né, que estão levando os nossos jovens a se perder tanto, né, que fica um caminho tão tenebroso para eles. Então a semeadura é essa, se semeia, só quer viver os prazeres do mundo, as coisas boas que a gente fala, boas, né, passear, curtir a vida e essas coisas, uma vida, que vida é essa que a gente curte, se a gente não tem a verdadeira paz de espírito interior? Quando volta depois de um passeio, dessa curtição, volta para o mundo real, e cadê a nossa realidade? É a nossa casa, a nossa família, um atributo divino que Deus dá para que a gente aprenda a conviver com ela, né? E às vezes vem para casa, vem drogado, vem embriagado, briga, espanca filho, espanca esposa. Então não é esse lar de violência, né, que Jesus quer, de injúria. Ele quer um lar de amor, de afabilidade, de afeto, de troca de conhecimentos, para que toda a nossa família resista a esse amor e a renúncia dos bens da terra, para ser forte e viver com aquilo que tem,
com muito amor e gratidão, porque todo pouco com bênção é muito grato a Deus, é muito proveitoso para nós, irmãos. Estamos chegando nesse final de ano, né? Um final de ano que se torna um pouco diferente, né? Ou talvez até mais egoísta, né? Se a gente parar para analisar, porque estamos todos restringidos, fechados, né? Como que podemos partilhar? Dá para partilhar sim o amor, a sabedoria, o conhecimento. Se tiver condições de amparar em um orfanato, em um asilo, uma doação generosa, tudo ainda dá para fazer, né? Ou ajude de forma melhor, ou um vizinho, porque aquela festança que a gente poderia fazer, claro que podemos fazer sim com sabedoria, né? Mas a gente tem que ser mais resignado. Tanto chamamento para a gente aprender que nós não podemos ir muito mais do que nós queremos, que temos que renunciar. E, primeiramente, eu vejo nesse propósito de renúncia, sim, de final de ano, desse ano diferente, o quanto nós temos que viver com a família, o quanto que nós temos que presenciar, estarmos juntos para aprender a vencer as dificuldades que nós temos. Estar todos dentro de casa, essa pandemia voltando com essa força. É claro que ela nunca acabou, né? A gente sabe disso. Só foi um estágio politicamente, né? Que a gente não sabe para quê nem porquê, mas alguma coisa vai acontecer, né? Deus sabe de tudo. Então, tudo isso nos torna que sejamos achegados à nossa família, renunciando às coisas do mundo, que a gente comprou menos, gastou menos, saiu menos. Muita gente até falou, nossa, como eu consegui economizar. Mas tem os materialistas que ainda se perderam nas compras online, né? Nos pedidos dos fast food online. Então, nada é proibido, mas sim com moderação. Então, esse processo já está ensinando a gente a renunciar e desprender dos bens divinos, para que a gente possa, dos bens materiais, os divinos nunca, é sempre nosso, né? Guardado aqui esse afeto de amor que a gente tem por Deus, pela espiritualidade, pelo segmento espiritual que temos. Esse afeto é maravilhoso, essa grandeza espiritual que a gente tem é o processo de amor que eu agradeço imensamente a Deus, a espiritualidade, por todos os anos da minha vida, por todas as coisas acontecidas, as dificuldades do momento, as que passaram, gratidão que me fortaleceu cada vez mais para vivenciar o evangelho de amor, de renúncia, para continuar caminhando nesse evangelho de amor com vocês. Gratidão, amados, muita gratidão, que Deus, que Jesus seja louvado, que a nossa espiritualidade maior nos cubra hoje sempre de amor, de afeto, e junto a essa espiritualidade, as correntes médicas do espaço, equipe curadora, equipe socorrista, equipe dos índios, dos caboclos, dos pretos velhos, da nossa mãe Genoveva com as correntes de anjo, que todos eles possam interceder junto a nós, a toda a humanidade, para que todos alcancem, Senhor, a graça, a bênção, a cura, a proteção, a fluidificação das águas e toda a nossa humanidade, Senhor, que necessita urgentemente da vossa misericórdia. Que assim seja e graças a Deus. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal do mundo. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles e misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio.
santuário bendito de todos os amores. Se o caminho é de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegarmos às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja, e graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus esteja agora e sempre com todos nós e nossa humanidade. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E até uma próxima oportunidade no nosso Evangelho de amor, de luz e caridade. Graças a Deus. E um abraço fraterno a todos.